E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou colocar uma música aqui enquanto eu esquematizo algumas observações, tá? Então deixa eu colocar aqui. Feito uma tempestade que nunca se acalma, amor que me pegou de um jeito inesperado. Teu nome é um grito preso na garganta, te vendo acompanhada parecendo santa, e eu querendo ser quem está do seu lado. Me será do jeito que você quiser, assim será. Que toda vida tenha que esperar, eu ficarei guardado nesse sentimento. Vou te amar assim, a felicidade é o meu castigo. Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou ouvindo aos poucos me sonhar contigo. Vou te amar assim, desejo a tua boca sem poder beijá-la, desejo a tua pele sem poder tocar, e queimo de vontade a cada madrugada. Vou te amar assim, vou te amar assim, vou te amar assim. Vou caminhando numa corda bamba e sigo as tuas marcas feito tua sombra, preso nesse amor que eu quero noite e dia. E eu aqui batendo a minha própria sorte, contando os segundos pra você ser minha. E será do jeito que você quiser, assim será. Mesmo que toda a vida tenha que esperar, eu ficarei guardado nesse sentimento. Vou te amar assim, a felicidade é o meu castigo. Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos de sonhar contigo. Vou te amar assim, desejo a tua boca sem poder beijá-la, desejo a tua pele sem poder tocá-la, e queimo de vontade a cada madrugada. Vou te amar assim, vou te amar assim, vou te amar assim. Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou correndo aos poucos de sonhar contigo. Vou te amar assim, desejo a tua boca sem poder beijá-la, desejo a tua pele sem poder tocá-la, e queimo de vontade a cada madrugada. Vou te amar assim, vou te amar assim, vou te amar assim. Pessoal, pela primeira lei da termodinâmica, nós sabemos que a energia interna é igual à quantidade de calor mais o trabalho, não é? Então é o que nós temos aqui, ó. A energia interna, que é o U, né? É igual à quantidade de calor, o Qzinho,
mais o trabalho, que é o W. Né? W porque trabalho em inglês é work, começa com W, não é? Tá, aí o que nós podemos fazer? A gente pode aplicar o diferencial dos dois lados. Então, o diferencial é o Dzinho, lá do cálculo, né? Então, se nós aplicarmos o diferencial, o que nós vamos ter? du é igual a dq mais dw. Então, isso aqui é muito importante pra gente, tá? A gente não pode esquecer, então, que o du é igual a dq mais dw. Na verdade, é a primeira lei da termodinâmica reescrita em termos de diferencial. Tá, só que a gente sabe, lá nos livros de Físico-Química 2, no começo do capítulo, que o trabalho, que o dW, que o diferencial do trabalho, é igual ao quê? É igual a menos PDV. Só que esse trabalho é um trabalho reversível. E essa pressão aqui é a pressão que atua sobre o sistema, tá? Outra consideração extremamente importante é a de que o dq reversível é igual a TdS. Nunca se esqueçam disso, pessoal. A quantidade de calor, aqui o dq reversível, vai relacionar a temperatura com a entropia. Por isso que é TdS, tá? Bom, então, se você sabe o valor do dq, que vale TdS, e sabe também o valor do dW, que vale menos PDV, é só substituir. Então, essa equação aqui, ó, do jeito que tá, eu apenas transcrevi aqui embaixo, ó. du, dq, dw, dw. Aí, no lugar do dq, o que eu pus? Eu pus TdS. Aí, mais. No lugar de dw, eu pus menos PDV. Aqui, ó, menos PDV. Por que eu pus entre parênteses? Porque o sinal é negativo, para a gente fazer jogo de sinal. Então, o que nós vamos ter no frigir dos ovos? du é igual, TdS, aí mais com menos dá o quê? Menos do que PDV. Então, pessoal, não se esqueçam dessa equação aqui, ela é muito importante. du é igual a TdS menos PDV. Bom, agora nós iremos trabalhar com alguns parâmetros essenciais dentro de termodinâmica. A começar pela entalpia, que nós representamos pela letra H. A entalpia, pessoal, se vocês forem pegar o livro de Físico-Química, vai estar lá escrito que a entalpia é igual a energia interna mais PV, tá? Isso aí tá lá nos livros. Então, a entalpia H é igual a energia interna U mais o que? PV, em que P é a pressão, V é o volume, U é a energia interna e H é a entalpia. A gente pode aplicar o diferencial em ambos os lados. Então, vai ficar como? dH é igual. Pessoal, nesse caso, como eu tenho dois termos, esse termo aqui e esse termo, então eu vou colocar entre parênteses. Então, como vai ficar? Vai ficar D, aí abre parênteses, U mais PV. Bom, fecha parênteses, né? Então, quem vai ser o nosso DH? O nosso DH vai ser o seguinte, vai ser igual, né? Então, o DH vai ser igual. Como eu tenho dois termos, então eu vou aplicar o diferencial para esse termo, depois eu vou aplicar o diferencial para esse outro termo. Então vai ficar como? du, né? du mais o que? dPV. Por que eu coloquei o PV entre parênteses? Porque eu tenho dois parâmetros, a pressão e o volume. Bom, então quem vai ser o DH? O DH vai ser igual. Pessoal, olha só, du, né? du. Quem que é o du? Aqui, ó. du é igual a TdS menos PDV. Então, no lugar de du, eu vou pôr isso aqui, ó. TdS menos o que? PDV. Tá? Bom, aí mais dPV. Pessoal, no lugar de dPV, eu posso pôr outra coisa. Vocês lembram de uma propriedade do cálculo
que diz o seguinte, vou colocar até aqui no canto, que du vezes v, entre parênteses, é igual a u vezes dv mais v du, não é? Em que u e v são parâmetros. No nosso caso, quem são os meus parâmetros aqui, ó? Eu estou falando desse termo aqui, ó. Certo? Eu tenho a pressão e tenho o volume. Então, eu vou chamar o Uzinho, eu vou chamar de P, para dizer que é a nossa pressão, e o Vzinho eu vou chamar de Vzão, que é o nosso volume. Então, é só substituir. O que nós vamos ter? Que o diferencial da pressão vezes o volume, entre parênteses, é igual. O Uzinho, quem que é o Uzinho? É a pressão, vezes D. Quem que é o Vzinho? O Vzinho é o Vzão, que é o volume. Mais Vzinho, de novo, é o volume, que é o Vzão, vezes D. Quem que é o Uzinho? O Uzinho é a pressão, P. Né? Então, dPV é igual a PDV mais VDP. Então, no lugar disso aqui, ó, eu vou substituir por esse termo aqui, ó, PDV mais VDP. Então, vamos colocar PDV mais VDP. Certo? Tá, olha só, pessoal, o que nós temos aqui, ó? PDV. PDV tá positivo, tá negativo. Então, eu posso cancelar. Então, o que nós vamos ter no frigir dos ovos? Que DH é igual a TDS, certo? Mais o que? VDP. Muito bem. Então, isso aqui é para entalpia. Né? A gente até destacar, colocar um asterisco para dizer que a gente fez para entalpia H. Só que a gente pode aplicar também para a energia de Helmholtz, que fala o seguinte: qual que é a letra que simboliza a energia de Helmholtz? É a letra A maiúscula. Então a energia de Helmholtz, A, é igual à energia interna, U, menos TS. Então, ó, agora para a energia de Helmholtz. A energia de Helmholtz diz, né, que é o nosso A, diz que é igual ao quê? A energia interna, U, menos TS. Então, vamos aplicar o diferencial para os dois lados. Então, o que nós vamos ter? Que dA é igual... Aí, como eu tenho dois termos, eu vou pôr entre parênteses. Então, vai ficar D, abre parênteses, U, menos TS. Aí, fecha parênteses. Então, quem vai ser o dA? dA vai ser igual. Como eu tenho dois termos, então eu vou aplicar o diferencial primeiro para esse termo, depois eu vou aplicar o diferencial para o outro termo. Então, vai ficar como? DU... certo? Menos o que? DTS. Fecha parênteses. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque eu tenho dois parâmetros, a temperatura e a entropia. A temperatura T e a entropia S. Certo? Então tá. Então quem vai ser o dA? O dA vai ser igual a du, mas quem é du? du é TDS menos PDV. Então é TDS menos o que? PDV. Tá. Pessoal, aqui vocês viram que tem DTS. Só que a gente já calculou isso aqui. Nós vimos que o DTS, ou não, aqui nós não fizemos ainda, né? O DTS, tá. Então, quem vai ser esse? Então, vamos colocar. Então, no lugar de DU, o que nós fizemos? Colocamos isso aqui, ó. TDS menos PDV. TDS menos PDV. Aí, menos. D, o que? Abre parênteses. TS, fecha parênteses. Agora sim, no lugar disso aqui, ó, DTS, eu posso aplicar a propriedade do cálculo. Eu sempre escrevo a fórmula para não esquecer. A gente sabe que du vezes V é igual a U vezes dV mais V vezes du. No nosso caso, os nossos parâmetros U e V são quem? Um dos parâmetros é a temperatura T e o outro parâmetro é a entropia S. Então eu vou chamar o primeiro parâmetrozinho de T, que é a temperatura, e o Vzinho eu vou chamar de quem? De S, que é a entropia. Então, dTS, né, entre parênteses, é igual a Uzinho, quem que é o Uzinho? A temperatura T, vezes Dzinho. Quem que é o Vzinho? O Vzinho é a entropia S.
mais o Vzinho, que é a entropia S, vezes Dzinho. Quem que é o zinho? O zinho é a temperatura T. Então, no lugar de dTs, eu posso pôr o quê? TdS mais SdT. Só que toma cuidado. Por quê? Porque que está com sinal negativo. Ou seja, eu vou multiplicar todos esses termos por menos 1. Olha só. Se eu multiplicar por menos 1 o lado esquerdo e o lado direito, o que nós vamos ter? Nós vamos ter menos D, abre parênteses, TS, fecha parênteses. Aí era positivo, se você multiplica por menos 1 vai ficar negativo. Vai ficar menos TdS. Aqui é a mesma coisa, era positivo mais SDT, então vai ficar negativo porque você multiplicou por menos 1. Então vai ficar menos SDT. Então, ó, menos DTS. Opa, menos DTS. Então eu vou pôr isso aqui, o valor, o resultado, que é menos TdS, menos SDT. Então o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, que dA é igual a TdS, aí menos PDV, certo? Aí no lugar disso tudo, né, a gente coloca aqui, ó, inclusive o sinal, né? Quem que é menos DTS? É isso aqui, ó, do jeito que tá, então você coloca do jeito que tá, menos TdS, menos SDT. Então, olha só, o que a gente vai ter? A gente tem, então, SDT, SDT. Aqui está positivo, aqui está negativo. Então, vai cancelar. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar o seguinte, que dA é igual a menos PDV, a menos SDT. Então, isso aqui é para a energia de Helmholtz, certo? Bom, então a gente fez para a entalpia, para a energia de Helmholtz. Agora a gente precisa fazer para quem? Para de Gibbs, né? Onde que pode apagar? Pode apagar aqui em cima um pouco? Então tá, vamos apagar aqui em cima. Então, o que nós vamos ter? Pessoal, agora a gente vai falar de Gibbs um pouco, né? A de Gibbs fala o seguinte, vou colocar aqui entre asterisco. A de Gibbs nós representamos pela letra G. Diz que é igual a entalpia H menos TS. Então eu vou aplicar novamente o diferencial. Para ficar o diferencial da energia de Gibbs é igual ao diferencial. Como eu tenho dois termos, eu vou colocar entre parênteses. Então aqui vai ficar, abre parênteses, H menos TS, fecha parênteses. Então quem vai ser o DG? Bom, como eu tenho dois termos, esse termo e esse termo, então eu tenho que aplicar o diferencial primeiro para esse termo, depois aplicar o diferencial para o outro termo. Então vai ficar como? Vai ficar DH menos D, abre parênteses, TS. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque eu tenho dois parâmetros, né? A temperatura T e a entropia S, certo? Bom, o que nós podemos fazer então? Quem vai ser o DG? O DG vai ser igual DH. Só que a gente viu que o DH é o quê? É TdS mais VdP. Então, no lugar de DH, eu vou pôr isso aqui. É o que então? É TdS mais VdP. Muito bem. Aí, pessoal, apareceu novamente o que? O menos DTS. Só que o menos DTS é o que, na verdade? Menos TdS, menos SDT. Então, copia do jeito que está lá. É o que? Menos TdS, menos o que? SDT. Tá? O que a gente pode fazer? Pessoal, olha só que legal. TdS, positivo e negativo, então nós podemos cancelar. Então eu cancelo isso aqui com isso aqui. Então o que vai sobrar pra gente no frigir dos ovos? Vai sobrar isso aqui, ó. Que o DG vai ser igual
a VDP menos SDT, tudo bem? Então, perceba, nós trabalhamos em função da entalpia, da energia de Helmholtz e da energia de Gibbs. Agora, a gente vai falar um pouquinho de capacidade calorífica. Então, vamos falar aqui de capacidade calorífica. Pessoal, quando nós trabalhamos com capacidade calorífica, nós podemos trabalhar em função de uma pressão constante, certo? Pressão constante. Ou nós podemos trabalhar em função de um volume constante, certo? Volume constante. Bom, se nós trabalharmos em função da pressão constante, eu vou relacionar com a entalpia H. E se nós trabalharmos com volume constante, eu vou trabalhar em função da energia interna U. Então, nós podemos falar o seguinte, vamos começar com a pressão constante. Então, a capacidade calorífica, que nós representamos pela letra C, a pressão constante, que eu vou colocar um pezinho aqui fora, para dizer que quem é constante é a pressão, é igual ao quê? É igual ao D, que a pressão constante, certo? Dividido pela temperatura. Só que você pode encontrar em alguns livros uma outra notação. Uma notação em que se use as derivadas parciais. Então, na verdade, isso aqui é o que pode ser reescrito em termos de derivadas parciais. Vai ser a derivada parcial, que nós representamos por esse feijãozinho, certo? Tá meio torto, vou colocar aqui retinho, ó. Então vai ser a derivada parcial. Só que como é pressão constante, então eu vou relacionar com a entalpia. Então é a derivada parcial da entalpia dividido pela derivada parcial da temperatura. Aí, entre parênteses, né? Aí aqui fora, como é pressão constante, então você vai colocar um pezinho aqui fora. Bom, agora vamos estabelecer uma relação para a capacidade calorífica a volume constante. Então, a volume constante, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, a C, que é capacidade calorífica, Vzinho, que é volume constante, vai ser o quê? Vai ser o dQ, a volume constante, dividido pela temperatura. Mas quando for volume constante, você pode escrever em função da energia interna, aplicando as derivadas parciais. Então vai ser o que isso aqui? Isso aqui pode ser escrito em função das derivadas parciais. No caso, seria a derivada parcial, se é volume constante, então tem que ser em função da energia interna. Dividido pela derivada parcial, né, de quem? Da temperatura. Aí, entre parênteses, né? Como você está trabalhando a volume constante, aqui fora vai ser o Vzinho. Certo, pessoal? É isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Forte abraço.